Meus prezados irmãos, meus amigos, dentro do nossa série de estudos sobre dúvidas bíblicas, irmão Delcio responde as perguntas e também vai aparecer no canal Escriba do Reino, do irmão Daniel. Eu já tenho procurado ajudar respondendo algumas perguntas, né, de maneira bem simples, de maneira resumida, né, e quero continuar. Nessa oportunidade, me foi passada uma pergunta que, peço desculpas, mas não fiquei sabendo o nome da irmã, apenas que ela é a avó, né, a avó de um irmão que também me esqueci o nome agora. Mas eu também sou vovô, peço à irmã para me desculpar não mencionar o nome, tá? Porque realmente não fiquei sabendo. A dúvida dela é se as 10 tribos foram levadas cativas para a Síria e dali elas foram espalhadas, né? E alguns entendem que as 10 tribos acabaram, foram dizimadas, né? Então, como que o Senhor vai poder reunir todo o povo de Israel, né? As 12 tribos, melhor dizendo? Porque depois que houve aquela separação das 10 tribos e das 2 tribos, na época de Roboão, né? Que foi o Jeroboão, que levou as 10 tribos, e aí ele criou um novo lugar de culto, né? E estabeleceu sacerdotes que não eram da tribo de Levi, não eram da família de Arão. Então, realmente uma coisa muito deturpada. E aquelas 10 tribos, realmente elas ficaram fora do propósito de Deus. Porque o Senhor havia determinado, lá no livro de Deuteronômio, que quando o povo entrasse na terra de Israel, a terra prometida, haveria um lugar onde ele colocaria o seu nome. E ali deveriam ir todas as tribos, né, 3 vezes por ano, e para oferecer a ele os sacrifícios e a adoração, né? Mas o que aconteceu é que Jeroboão sabia que se o povo voltasse para Jerusalém, então o coração deles poderia retornar, né, para aquele lugar que era o propósito de Deus. Aí 2 tribos, que eram Judá e Benjamim, ficaram firmes no propósito de Deus, né? Porque o templo estava em Jerusalém. Muito bem. Então, a dúvida da irmã é essa: se essas 10 tribos, como que o Senhor vai poder ajuntar todo o povo dele, né? Como está lá em Mateus também, 24, quase no finalzinho do capítulo, lá diz que o Senhor Jesus, quando ele vier, né, quando ele descer das nuvens até o Monte das Oliveiras, que ele vai reunir os seus escolhidos dos 4 cantos da terra, né? E também no livro de Apocalipse, capítulo 7, tem uma profecia que ela não pode ser quebrada. É que antes de começar a grande tribulação, né, que acontece no capítulo 9 do livro de Apocalipse, com a 5ª trombeta, então o Senhor vai selar 144 mil das 12 tribos de Israel. 12 mil de uma, 12 mil de outra. Então, 12 vezes 12 dá 144 mil. E em Apocalipse 7, refere-se ao povo de Israel. E em Apocalipse 14, refere-se aos vencedores. E é um número simbólico, não é um número literal, né? Então, se o Senhor diz que ele vai selar 12 mil de cada tribo, significa que as 12 tribos estarão existindo naquela época. Muito bem. Mas há algumas indicações do Antigo Testamento, né, que nos passam desapercebidas, porque nós não conhecemos a Bíblia toda, nós conhecemos partes da Bíblia, né? Eu também conheço tão pouquinho, né? Mas, irmãos, aconteceram 2 acontecimentos no Velho Testamento. Um relacionado com o rei Ezequias, e que eu gostaria de ler para os irmãos alguns versículos que vão nos mostrar o seguinte:
que mesmo naquela época, em que havia as 10 tribos e 2 tribos, já havia, né, um êxodo de alguns que eram de Israel, das 10 tribos, né, e foram para Judá e Benjamim. Ou seja, ficaram lá. Muito bem. Quando foi que aconteceu isso? Diz assim, capítulo 30, 2 Crônicas, versículo 1. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Então veja, Israel são as 10 tribos e Judá é Judá e Benjamim, né? Onde Judá estava Jerusalém. E escreveu também cartas a Efraim e a Manassés para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Ora, Efraim e Manassés pertenciam às 10 tribos. Depois nós temos o versículo 3, diz assim, porquanto não a puderam celebrar no tempo devido, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente, e o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. Então veja, a norma era em Jerusalém, onde estava o nome do Senhor. Isso foi aprovado pelo rei e por toda a congregação. Verso 5, e resolveram que se fizesse pregão por todo Israel. Observe, irmãos, que aqui foi feito pregão, ou seja, alguém saiu anunciando, né, montados em cavalos, né, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque já não a celebravam com grande número de assistentes, como está prescrito. E aí, verso 6, partiram os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá. Observe, sempre Israel e Judá. Está vendo? Estão passando pelo meio das 10 tribos e anunciando para eles o mandado do rei, dizendo, filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Síria. Tá vendo? Porque eles foram levados para a Síria, as 10 tribos. Esse é o versículo 6. Versículo 9. Porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão a essa terra. Olha só, irmãos. Tá vendo? Então o rei está clamando àquelas 10 tribos para que eles retornem para o Senhor. Retornar para o Senhor é retornar a Jerusalém. Retornar onde estava o templo, onde estava a casa do Senhor, onde estava o nome do Senhor. Porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo e não desviará de vós o seu rosto. E aí então os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e de Manassés até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Então, muitos riram, zombaram, debocharam. Todavia, alguns de Aser, de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Versículo 13. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos no 2º mês, muito grande congregação. Versículo 13. Versículo 18. Porque uma grande multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Isacar, de Zebulon, não se tinham purificado e, contudo, comeram a Páscoa. Não como está escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo, o Senhor, que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Olha, o irmão que era das 2 tribos, orando pelos irmãos das 10 tribos. Isso é uma ótima lição para aqueles irmãos que hoje pregam e defendem a unidade da igreja e muitas vezes ficam jogando pedras nos irmãos que estão na denominação, né? Que não se reúnem, né? No nome do Senhor, para dentro do nome do Senhor, como alguns querem dizer. Viu, irmãos? Aqui é uma lição muito boa.
Ezequias orou por eles e não jogou pedra neles. Versículo 18. Versículo 20. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Olha só, irmãos. Está vendo? E o verso 21. Os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém, celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com grande júbilo. E os levitas e os sacerdotes louvaram o Senhor de dia em dia com os instrumentos que tocaram fortemente em honra ao Senhor. E Ezequias falou ao coração de todos os levitas, que revelavam um bom entendimento no serviço do Senhor. E aí, irmãos, veja, eles ficaram numa alegria tão grande, os das 10 tribos e das 2 tribos, que concordou toda a congregação, verso 23, em celebrar outros 7 dias. E, de fato, o fizeram com júbilo, porque era Páscoa, dia 14, e no dia 15 começava a festa dos pães asmos. 7 dias, mas celebraram 7 e mais 7. Versículo 25. Alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas e toda a congregação de todos que vieram de Israel. Olha só, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. Tá vendo? Não somente os das 10, mas estrangeiros também que habitavam lá na terra de Israel. E houve grande alegria em Jerusalém. Agora ouça bem essa conclusão. Porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. E então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. Então, meus irmãos, respondendo a pergunta da nossa irmã, é que aqui você vê que muitos das 10 tribos já tinham ido lá em Jerusalém, tá vendo? E foram profundamente tocados. Aqui diz que Deus abençoou, Deus sarou a alma do povo. E, certamente, as 10 tribos ficaram representadas ali no meio das 2 tribos, Judá e Benjamim. Não somente isso, mas quando nós lemos também no capítulo 35, nós temos aqui o registro de um outro rei piedoso chamado Josias. Né? E Josias, no capítulo 35, verso 17 e 18, do capítulo 35, 2 Crônicas, diz assim: os filhos de Israel que se acharam presentes, filhos de Israel, ou seja, as 10 tribos, celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães asmos por 7 dias. Então, já é um segundo acontecimento. Lá é Ezequias, aqui Josias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa, como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo o Judá e Israel. Viu, irmão? Tudo. Que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém. Então eu creio que aqui nós temos uma resposta. Quando aconteceu a dispersão do povo, né, de Israel, no ano 70 da nossa era, quando o general Tito, né, de Roma, invadiu Jerusalém e destruiu a cidade, os muros, e eles foram dispersos, as 12 tribos foram dispersas pelo mundo inteiro. E é por isso que Apocalipse 7 diz que o Senhor ele vai selar 12.000 de cada tribo de Israel. Bem, sei que não tem muitas informações, mas espero que possa ajudar a responder a dúvida da nossa querida irmã. O Senhor nos abençoe.